Zélia recorreu à cirurgia plástica para modelar o abdômen. O procedimento foi há 4 anos e atendeu às expectativas da funcionária pública. Eu malhava, pedalava, caminhava e a barriga não saía. Eu resolvi fazer a plástica e fiquei satisfeita. É cada vez maior o número de pessoas que recorrem a procedimentos estéticos para modificar algo que desagrada no corpo. No ranking da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em primeiro lugar, vem o implante de prótese de mama, seguido da lipoaspiração, redução de mama e nariz. Cirurgias que envolvem os mesmos riscos que outras quaisquer. Hematomas, ou seja, coleção de sangue, infecções, deiscências das feridas, problemas de deiscência e abertura da ferida cirúrgica, problemas cicatriciais, todo e qualquer pode acontecer. O especialista explica que qualquer pessoa em boas condições de saúde pode se submeter a uma plástica, mas existem limites técnicos. A cirurgia de mama deve ser feita entre 16 e 19 anos. Orelha em abano a partir dos 7. Lipoaspiração não deve ser feita antes da puberdade. Já implante de prótese mamária, melhor após a maioridade. O excesso de cirurgias pode ser um complicador. Existem pessoas que têm o que nós chamamos de dismorfofobia. São pessoas que não estão contentes com a forma que elas se veem no espelho. E é um caso muito comum, e esse pode ser falado porque é um caso mundial, o caso do Michael Jackson. Isso tem a sigla em inglês chamada Simon. S de single, de solteiro. O I de ele é imaturo. O M de male, normalmente acontece mais com pessoas do gênero masculino. Ele quer sempre resultados além do necessário e normalmente são pessoas narcisistas. Então acontece esse tipo de pessoas que nunca estão satisfeitas com o resultado. A fisioterapia é o caminho natural após a cirurgia. As clínicas realizam procedimentos que aceleram o processo de cicatrização. A gente também atende no pré-operatório, certo? Que é para dar uma continuidade da paciente chegar no centro cirúrgico bem, toda já preparada, certo? E no pós-operatório vai ser ultrassom e principalmente a drenagem linfática manual. Consiste em quê? Consiste na evacuação de líquidos, certo? Causado pela lesão que foi pela cirurgia, que previne consequências da cirurgia, como fibrose, aderências, decorrentes dessa cirurgia. Na dúvida entre o risco e o benefício da forma desejada, o melhor é pensar bem. Eu acho que fica a critério de cada um, porque eu tenho medo de aconselhar uma colega, depois acontecer o pior e eu me sentir responsável. Se você tem dúvidas sobre cirurgia plástica, ligue, mande mensagem, pergunte. Estamos recebendo aqui o cirurgião plástico Daniel Fabiano, do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, meu Deus. Obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Bem, doutor, quem é que decide que uma cirurgia plástica deve ocorrer? É o paciente ou é o médico? Na verdade, Amadeu, tem que ser uma decisão em conjunto, né? A cirurgia plástica, de uma maneira geral, ela é eletiva, né? Então, assim, tem que ser uma decisão do paciente de expor a queixa dele do problema e do cirurgião plástico de analisar essa queixa e saber se a correção é pertinente. O cirurgião pode recusar? Pode recusar. Aliás, sim. deve recusar? Deve recusar. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende na medicina é, primeiro, não fazer o mal. Então, se você analisa que um paciente não vai ter melhora com aquele procedimento, é melhor explicar isso para o paciente e recusar a cirurgia. Mas é fácil, doutor, dizer não, por exemplo, para uma mulher que chega no consultório, que quer colocar uma prótese, que quer aumentar o tamanho do seio, ou que quer fazer uma cirurgia na barriga? Pois é, em geral, a queixa da paciente é pertinente, né? Na maioria das vezes, realmente, aquela queixa que você está analisando, você tem como corrigir e como melhorar bastante, né? Mas, assim, são poucos os casos em que, na verdade, tem esse transtorno de imagem e que o paciente está vendo uma coisa que, na verdade, não tem. Agora, doutor, a cirurgia plástica, existem casos onde ela é custeada pelo SUS. Que casos são esses? Principalmente nos casos de cânceres de pele, né, reconstrução de mama e pacientes que têm o lábio leporino, né, que têm fissuras palatais e podem fazer essa reconstrução também da face pelo SUS. Quer dizer, a cirurgia estética apenas pela questão, vamos lá, da vaidade, essa a estética tem que ser custeada pelo paciente. Exatamente. Esse procedimento hoje,
com o passar do tempo? Ele tem melhorado e tem ficado mais em conta? Tem, não só as técnicas, né, que melhoraram, também avançaram muito, como também os preços também ficaram mais em conta, pelo número de especialistas, o número de hospitais que estão disponibilizando esse tipo de tratamento, e com tudo isso facilita, né, a cirurgia plástica tem que ser feita em um hospital, doutor? Olha, é o mais recomendado, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela preconiza a segurança do paciente em primeiro lugar. Né? Então, assim, você tem que escolher tanto um médico credenciado, que você pode acessar pelo site da sociedade e conferir se o seu cirurgião é credenciado pela Sociedade de Cirurgia Plástica, como o hospital tem que investir numa qualidade, para você ter uma segurança maior do procedimento. Doutor, a nossa entrevistada ali na matéria, ela falou que não tem coragem de dar um conselho para uma amiga para fazer a mesma cirurgia que ela. As pessoas reagem diferentes, de formas diferentes às cirurgias. Eu posso fazer a mesma cirurgia que uma amiga e ter algum tipo de problema, algum queloide, qualquer coisa do gênero? Claro, com certeza, né? Cada caso é um caso, né? Então, assim, vai ter pacientes que vão ter um pós-operatório bem mais tranquilo do que os outros, o que é a maioria, tanto que o número de cirurgia plástica, pelos dados da sociedade, estão cada vez aumentando mais, né? Então, o número de pacientes que estão se beneficiando disso é cada vez maior. Né? Mas tem alguns pacientes, como você falou do queloide, que é muito genético. Então, aquele paciente pode desencadear uma cicatrização ruim, né, e ficar com algum trauma com relação a isso. O José Oliveira está dizendo aqui o seguinte: doutor, eu tenho obesidade quase mórbida. Nesse caso, o SUS não financia a minha cirurgia? Financia, mas aí são em centros especializados. Na verdade, tem um acompanhamento longo, né, psicológico, do própria equipe da cirurgia bariátrica para redução do estômago e de cirurgia plástica, né? Também, nesse caso, seria um complemento. Um complemento. O básico é a cirurgia do... O básico vai ser a cirurgia bariátrica realmente. E aí, como complementação, conseguem alguns serviços especializados. Doutor, tem muita pergunta aqui, por exemplo, sobre desvio de septo, doutor. Se é um caso que pode ser custeado pelo SUS. Na verdade, o desvio de septo, se a queixa for essa, é uma queixa otorrinolaringológica. Então, na verdade, vai ter que ter um tratamento, mas pela parte funcional do nariz, com o otorrino. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, Prazer doutor. todo meu. E pelas